Qual foi o momento que o Guilherme se depara com a queda do medo de fracassar? Você tem esse medo até hoje? Tenho. Ele bate na porta ainda? Bate na porta até hoje. Eu acho que todo empresário tem esse medo. Se ele perder esse medo, eu acho que é o começo do fim. Não se preocupa, assim, gente boa nunca demitido, não tinha quase nada, né? Me sentia assim, e agora fui demitido, então além de não ter nada, sou incompetente. Quando eu fui demitido, eu decidi que eu queria ser protagonista, né? Que eu quero aprender a pilotar minha própria empresa, até aceito quebrar, mas é do meu jeito. Eu tinha uma empresa e tinha custos fixos e eu tinha menos de R$1.000 na minha conta. A sua empresa hoje é uma das mais respeitadas do Brasil, de norte a sul. E o que você falaria para empreendedores que estão assistindo a gente, que seria aquele primeiro passo? Muitas vezes a pessoa ela ainda não entendeu qual que é o tino dela para o negócio. Você vem de uma família de um médico, de um artista, meio que na balança ali, né? Existia toda a disciplina da medicina, do estudo, uma mãe artista que já é mais leve. Como que você encontra assim o seu objetivo nos negócios? Rafa, a minha história empreendedora ela começa super sem querer. Aliás, eu acho que eu já tinha essa vocação empreendedora, então meus pais acabaram separando jovem demais, eu tinha 7 anos de idade, então minha mãe não tinha uma vida financeira muito estável e eu tinha essa vontade de como é que eu consigo ajudar, né? Como é que eu consigo dominar esse tal do dinheiro que eu vejo que sempre falta em casa. Na minha vida nunca faltou nada, mas a vida sempre foi muito no limite, né? Sim. Do ponto de vista materno. Então eu era aquele garoto adolescente que sempre montava uma vendinha na casa da avó, estava sempre vendendo as coisas velhas e tal. Então eu tinha esse tino empreendedor e comecei a empreender porque eu fui demitido, né? Então eu acho que mais cedo ou mais tarde eu ia acabar empreendendo anyway, né? Mas o empreendedor ele é um pouco rebelde, assim, ele não se encaixa numa empresa, assim, ele até faz parte daquilo, mas ele questiona muito, ele gera muita confusão dentro da empresa. Então eu sempre fui um garoto muito questionador, com opiniões firmes sobre as coisas. Então eu acho que o começo é você aprender a se conhecer um pouco mais e saber se você é uma pessoa que é curiosa, que é proativa, que é confiante. Acho que de uma certa forma eu queria ter uma vida esportiva, né? Então eu já falei isso algumas vezes, eu queria ser tenista, né? Então eu tinha um lado competitivo muito grande. Então quando eu caí na coisa do tá bom, então agora eu vou empreender e agora não depende mais de ninguém, depende de mim, eu fui vendo que não que era fácil, mas que eu queria controlar as variáveis. Então eu diria que de uma certa forma eu sempre fui meio controlador das coisas, assim, no sentido de que eu preciso ter as variáveis sobre a minha tutela. E quando você tem uma vida corporativa, muitas vezes você é até competente, mas talvez o teu chefe não goste de você, e aí você se sente um pouco vulnerável nesse aspecto. E aí quando eu fui demitido, eu decidi que eu queria ser protagonista, né? Que eu quero aprender a pilotar minha própria empresa, até aceito quebrar, mas é do meu jeito. Guilherme, olha só, eu quero que você me leve para o momento agora onde você ouve do seu pai que gente boa nunca é demitida. Sim. O que isso traz de sentimento para você? Porque você foi demitido. Conta pra gente esse momento e o sentimento que te vem à tona quando lembra disso. Eu sempre estudei em bons colégios no Rio de Janeiro e eu tinha amigos que na média tinham um poder aquisitivo bem maior do que o meu. Então eram amigos que faziam sempre muitas viagens,
Tinham sempre carros do ano e etc. Então acho que esse é o pano de fundo. Então minha vida eu tinha esse convívio, mas eu era talvez aquele garoto ali que tinha que escolher as coisas que eu ia, porque eu não podia ir em todos e eu tinha que trabalhar. Então, desde muito cedo trabalhando. Isso te doía de alguma forma? Eu acho que de uma certa forma, quando você é mais jovem, você não tem o seu padrão, a sua régua de conhecimento é baixa, né? Então Você fica muito restrito àquele mundinho que você vive, né? Então, acho que sim, me doía, por exemplo, caramba, por que eu não consigo fazer certas coisas, né? Que tem um certo ar de injustiça aqui comigo, mas tudo bem, a vida é o que é, né? Ainda mais quando os amigos voltavam, eu vivi isso e tal. Você entendeu um pouco, é bem isso mesmo. Então, eu tinha uma vida muito de escassez, né? Eu me lembro que nas férias eu estava trabalhando, né? Então eu não assim, as minhas férias em janeiro eu tinha juntado dinheiro durante o semestre, eu tinha que comprar um computador. Então o dinheiro era para comprar um computador, não era para, não ia viajar, né? Então, e aí, né? Tava seguindo a carreira corporativa e aí quando acontece esse episódio, eu vou conversar com meu pai sobre... Pai, tô preocupado, né? Muito assim com aquela sensação que pode ser eu, né? E já talvez querendo fazer um head, né? Aquela coisa assim, mas se for eu... Se prepara aí. Se prepara. Mas ele me deu uma resposta que foi ruim, né? Que foi assim, não se preocupa. Você assim, gente boa, nunca é demitido. Ou seja, certamente tem gente muito pior do que você. Né? E eu me lembro que a corretora Investshop que eu trabalhava tinha 300 funcionários e demitiram 15, 20. Então não era tanta gente assim, era pouca gente. Né? E eu estava entre eles já. E aí juntou um pouco assim, eu tenho amigos que têm uma vida muito boa. Né? Todos eles trabalhando na empresa do pai, né? Um pouco herdeiros e tal. E caramba, eu já era aquele garoto underdog, né? Não tinha quase nada, né? Me sentia assim. E agora fui demitido. Então, além de não ter nada, eu sou incompetente. A minha vida de verdade começou com a demissão e com a sensação de que eu não me encaixava ali. E aí, talvez eu tenha tido a coragem, aí talvez um pouco do espírito competitivo, tipo, olha, se você ficar aqui, você vai ser um merda mesmo. Você vai ter que construir a tua vida em algum lugar. E aí que a coisa começou a dar certo, mas o começo foi bem duro, assim. Era uma vida trabalhando segunda a segunda, fazendo bico mesmo, assim. Que tipo de bico? Olha, a gente tinha um cliente nosso que ele tinha uma empresa de vale-refeição. Né? Vale-refeição antigamente era aquele bilhetinho que você destacava. Sim. Não sei se você pegou essa época. Peguei. Você pegou? Peguei no finalzinho. Eu sou dos anos 80, então... Aí Você é de 79? 76. 76. Aí ele falou o seguinte, olha que interessante, Guilherme, ele tava comentando, né? Eu entrego meu ticket de refeição nas empresas e aí na hora do almoço tem um pessoal que vai na porta da empresa e eles vão comprar ticket de refeição com desconto, porque eles trocam, eles fazem dinheiro com isso. Então você entrega o seu bloco de ticket e a pessoa te entrega dinheiro com 10% de spread, né? E depois eu compro deles com 2% de spread, eu ganho e o intermediário ganha 8%, né? E eu tava matando cachorro a grito, né? E eu me lembro que eu fiquei umas 3 semanas, umas 4 semanas, aí eu entendi que aquilo era muito perigoso, porque eu andava com dinheiro e eu sentava eu ia na porta das empresas, ia na porta da Gerdau, da Dell. Eu sabia o dia que ele entregava os vales. Consegue ter a lembrança dessa cena na sua cabeça? Me lembro, eu botava uma pochete dentro da minha calça
levava 5 mil reais, 10 mil reais, e eu comprava 10 mil reais em ticket de refeição e naquele dia, ganhava 800 reais, R$ 1.000. Então, era a única maneira que a gente tinha de sobreviver aquele momento. Sobreviver, ou seja, eu estava começando um negócio que eu tinha uma ideia mais ou menos, mas eu não tinha dinheiro. O dinheiro estava acabando. Você chegou a pensar nesse momento, tipo assim, porra, o que eu tô fazendo aqui, cara? Não, sim, total. Então, assim, no começo, assim, até a coisa engrenar, foi um ano e meio, me virando. Então, eu tinha basicamente 2 sócios, o Marcelo, que iniciou a empresa comigo, e a Ana Clara, que depois veio a ser sua esposa. Depois virou minha esposa. E eu falava, ó, vocês vão ficar aqui, mas eu vou lá e depois a gente divide aqui os delicados entre a gente. Então a gente era sócio em tudo. Né? Então iam aparecendo coisas assim. Né? A sua esposa, a Ana Clara, ela vira sua sócia porque você não tinha dinheiro para pagar o salário, então você vende cota para ela. Isso aí. Como você vende uma empresa que não vale nada? Como você conseguiu convencê-la a ter parte de uma empresa que não tinha valia naquele momento? A gente tinha... Éramos 4, né? Era eu, Marcelo, a Ana e o Thiago, né? E o Thiago se formou, um cara super inteligente, e ele queria ser efetivado. E ele acabou falando, Guilherme, eu tô vendo aqui vocês, eu vou trabalhar num banco americano aqui de Porto Alegre, porque eu quero ter carteira assinada. Naquela época, empreender não era uma coisa bacana, assim. As pessoas queriam seguir uma carreira sólida, estável e etc. Ele saiu da empresa, então a empresa, éramos 4, viraram 3. Então, assim, 25% da força de trabalho foi eliminada naquele momento, né? Na época era com certeza a decisão mais óbvia, né? Mas hoje ele deve se arrepender. Mas eu fiquei com inveja dele na época. Eu até falei, Thiago, fica atento aí que se pintar uma oportunidade, chama a gente, né? Mas semestre seguinte a Ana ia se formar também, e se ela quisesse a mesma coisa do que ele, a empresa ia acabar. E a Ana, assim, eu de fato não sei por que a Ana topou, porque não era uma decisão inteligente, assim, era uma decisão incoerente isso, porque a gente não tinha nada. E eu acho que ela topou, ela acreditou em algum sexto sentido dela, né? Óbvio que eu fiz o meu pitch lá, disse que, olha, falei para ela, olha, Ana, eu não vou te efetivar. Eu sei que você quer ter carteira assinada, mas não vou assinar a tua carteira porque você merece mais do que isso. Você sabe que a gente vai construir a maior empresa de investimento do Brasil e você vai ser minha sócia, com 10%. 10%, e ela falou, não, eu topo, eu quero, aceito. E assim foi. Na minha lógica, 10% de nada é nada. Uhum. Eu preciso ter ela aqui comigo, e ela sempre foi muito, muito, muito competente. Mas obviamente que naquele momento eu não tinha nem maturidade para avaliar a competência e etc, né? Era muito mais comprometimento. E os 10% provavelmente foi um chute também, né? Não tinha valuation, foi um número bonito, não, foi dado, foi uma... Não, assim, a minha lógica é a seguinte, a gente vai ter uma economia, porque a Ana ganhava uma bolsa estágio de R$350. Então eu falei, Ana, você sabe que a gente não tá tendo, a gente não tem resultado, a gente não tinha resultado, a empresa era 0 a 0. Então você sabe que a tua bolsa estágio a partir de agora vai acabar e você vai ter 10% dos lucros, você não paga o prejuízo, então você tá blindada em relação a isso, mas você só vai ter dividendos depois que a companhia tiver resultado, mas a companhia não tem resultado, você sabe disso, né? Você está acompanhando aqui os números, mas a gente vai construir a maior empresa de investimentos do Brasil. Teve isso, tá? Sempre teve isso dentro de mim, sempre teve essa vontade de construir algo. E era uma verdade que você conseguia enxergar, cara, não sei como, mas em algum momento eu vou chegar, ou era uma parada assim, não, desculpa, porra, deixa eu chutar lá no alto. Não, desculpa, acho que você tocou no ponto, assim, eu falava isso, mas não era uma coisa estruturada, não era uma coisa defensiva.
defensiva. Era uma coisa muito mais de eu preciso ter talvez o Marcelo e a Ana aqui, preciso ter a alma deles, no bom sentido, comigo, comprado pra gente fazer história. Eu me lembro do Marcelo conversar comigo assim, falar assim, cara, o que você tá fazendo aqui em Porto Alegre, cara? Pô, você é um cara legal, uma pessoa bem estudada, né, bem conectada. Tá fazendo aqui, cara? Isso aqui não faz sentido, né? Me lembro assim de uma conversa nossa como amigo dele me dizendo, né? E eu ali meio, caramba, pô, mais um fracasso na vida, né? Não E vou a aguentar. família também devia falar, meu filho, volta pra cá, o que você tá fazendo aí? Para de querer bancar o herói e papapá. O que te fez bancar essa continuidade? Era vergonha de fracassar mais uma vez? Eu acho que sim, Rafa. Acho que sim. Eu acho que eu fui tentando sempre um pouquinho mais. Meu pior momento da vida foi 2001, 2002, final de 2000, meados de 2002, quando eu tinha uma empresa e tinha custos fixos e eu tinha menos de R$1.000 na minha conta. E eu tinha um carro que eu tinha vendido já. Então não tinha nada mais. E aí um amigo meu me emprestou R$5.000 e com R$5.000 naquela época eu já sobrevivia 6 meses. Minha vida era muito barata e... Os 5.000 era para sua pessoa física? Pessoa física. Para você sobreviver. Mas era o dinheiro que eu ia bancando a empresa. Porque era não tudo tinha, junto. porque a despesa era tudo misturado. Não tinha assim, era sobrevivência. E ali foi o fundo do poço, assim, foi... E aí, assim, eu fui dando sempre um passinho a mais. Foi sempre, caramba... Eu comecei a ter uma clareza de que a coisa era boa, de que tinha algum fundamento ali, quando a gente fez uma palestra sobre investimentos e a gente chamou um grupo de pessoas na XP e foi legal. Falei assim, pô, isso aqui foi uma coisa legal que a gente fez. Impactou as pessoas. Impactou, foi legal. E foi... As pessoas vieram até aqui, bacana isso. Então eu fui tentando freneticamente, e de novo, tinha esses bicos que eu sempre buscava. Eu lembro que eu cheguei a vender um carro troquei de carro, cheguei a pensar em me meter em outras coisas, cheguei a pensar em importar na época você podia importar algumas coisas lá de fora e depois você ganhava uns prédios no Brasil, então eu estava sempre à procura de alguma oportunidade porque era sobrevivência. E aí a coisa engrena quando eu lanço um curso que ensina as pessoas sobre investimentos. Ali eu tangibilizei algum retorno financeiro que falou, opa, se eu fiz eu posso fazer centenas. E aí a coisa virou. Bom. Se você pudesse voltar no tempo, qual escolha você mudaria? Qual escolha eu mudaria? Não sei se eu mudaria muita coisa não, Rafa. Eu tô aqui, né? Então, vai que eu faço algum efeito borboleta que eu não chego aqui, né? Eu tô feliz onde eu tô e na direção que eu tô seguindo, né? Talvez você tenha sido injusto com alguém ou alguma briga alguma mágoa que ficou para trás. Algo nesse sentido você mudaria, talvez? Em relacionamentos pessoais? Eu acho que talvez se eu pudesse voltar alguma coisa, mas é difícil de mudar isso, né? Eu acho que por um bom tempo na minha vida eu acabei sacrificando a minha família em prol da empresa, assim, acho que todo empreendedor faz isso a vida inteira, né? Mas eu acho que eu errei muito na dose por muitos anos, assim, sabe? Muitos anos mesmo, então sempre fui um pai presente, mas a prioridade era sempre a empresa, né? E eu acho que esse medo do fracasso, essa coisa de você estar ali tendo que... por mais que eu já fosse um empresário consolidado, eu acho que eu ainda estava naquele modo de sobrevivência, sem conseguir equilibrar minimamente a vida. Então, acho que nesse aspecto, se eu pudesse voltar, eu estaria mais atento
esse tipo de coisa. E qual foi o momento que o Guilherme se depara com a queda do medo de fracassar? Você tem esse medo até hoje? Tem. Ele bate na porta ainda? Bate na porta até hoje. Eu acho que todo empresário tem esse medo. Se ele perder esse medo, eu acho que é o começo do fim. Se o empresário achou que chegou lá e está resolvido, eu acho que vai começar a dar errado. E eu queria entender o seguinte, Benchimol. 2002 a 2007, a bolsa saiu de 9 mil pontos, vai para 80 mil pontos. 2008, volta para 29 mil. O melhor negócio do mundo vira o pior negócio do mundo? Vira. Foram 2 momentos da minha vida muito duros. Já 2001, 2002, ali eu comecei na empresa, e 2008, quando acontece a crise americana, porque todo o dinheiro que eu tinha juntado até aquele momento, eu compro uma corretora de valores. Então, por 7 anos eu fui um agente autônomo, decido dar um passo grande, importante, que é comprar uma empresa financeira. Então, a gente comprou a corretora American Invest, que era a última corretora do ranking da Bolsa. Me lembro que eu vou no Banco Central e os diretores do Banco Central tentam me convencer a não comprar. Falei assim, rapaz, você tá doido, você quer comprar uma corretora, ninguém ganha dinheiro com isso. E aí todo o nosso dinheiro a gente coloca nessa aquisição e literalmente no mês seguinte começa a maior crise da história até aquele momento. E a gente bate na porta mais uma vez. Não, aí, enfim, bem duro, porque a gente não tinha fundo de reserva, a gente não tinha capital de giro, a gente tinha... E o antigo dono da corretora American Invest, que é um anjo da guarda que ajudou bastante a gente, ele nos vende a corretora dele e ele deixa as ações da Bolsa como lastro no Banco Central. Então, ou seja, foi um anjo da guarda que emprestou o dinheiro dele e foi o que permitiu com que a gente continuasse avançando por 3 anos até trazer um fundo estrangeiro. Mas no meio dessa crise, a gente não sabia a profundidade dela, a gente acaba tendo que demitir quase metade da empresa, porque a única coisa que o empreendedor controla é a despesa. Sim. Né? Engraçado que você estava no outro lado da mesa, né? Demitindo pessoas. Você foi demitido, que te causou um rompimento total, e de repente você está do outro lado da mesa demitindo outras diversas pessoas com a quebra dos sonhos. Aquilo foi duro para você? Muito duro, muito duro. Me lembro que quando eu tive que tomar a decisão, foi para mim algo que mexia com os meus princípios morais, assim, né? Assim, caramba, eu critiquei tanto o que fizeram comigo e agora eu vou ter que fazer com os outros, e eu vou ter que demitir, inclusive, gente que eu contratei mês passado. Né? Então, vendendo o sonho. Eu contei a história e no dia seguinte eu tive que dizer para ela, olha, eu sinto muito, mas eu não tenho outra escapatória, porque se eu não fizer isso, pode ser que eu quebre daqui a 6 meses. Então eu preciso entrar num módulo aqui de sobrevivência lunar, porque eu fiz um movimento ousado de comprar uma corretora de valores, eu não tenho nenhum fundo de reserva e eu não sei a profundidade da crise, ela pode durar muito mais. A bolsa foi para 29 mil pontos, mas quiçá vá para 20, 15, 10 mil pontos, né? E a nossa sorte é que a crise foi rápida, né? Eu separo a trajetória da empresa em 2, né? Pré-Shukong, pós-Shukong. Antes de Cristo, depois de Cristo. É isso aí. Da XP é esse aí. Foi. Ele me perguntou o seguinte, falou assim, Guilherme, tô vendo que a tua vida é louca, né? Você sai do escritório 10 da noite, chega às 7 da manhã, trabalha final de semana e você tá sempre devedor nas tarefas e etc, né? Tá gordo aí? Tá... Você chegou a bater quase 100 quilos, né? Cheguei a pesar 97 quilos.
Hoje você tem 85, 86 quilos. Não, assim, eu acho que eu estou muito melhor hoje do que eu estava há 20 anos atrás. Assim, Benjamin Button, sabe? Você vai ficando mais velho melhor? Eu acho que eu sou Benjamin Button. E ele disse assim, olha, te perguntar uma coisa simples. Guilherme, você tem aí 9 diretores, quantos você contrataria novamente conhecendo as qualidades e defeitos de cada um deles? Aí ele falou assim, de verdade, tá? Eu falei, Chu, acho que nenhum. Ele falou, você entendeu então o teu problema, né? Você é um louco executor que está no dia a dia, você ainda acha que você tem uma startup, que você tem que se meter e fazer tudo mais, e você não entendeu, a tua empresa tem 200 funcionários. Você não pode mais ser esse cara. Você tem que aprender, você tem que botar toda a tua energia para montar time de alta qualidade. Então, você não pode ser mais o craque do investimento, você tem que ser o craque de gente, de cultura, de processo, de planejamento de longo prazo, e menos ser aquele... Assim, ele dava o exemplo quando as guerras antigamente, o general ficava no alto do morro em cima do cavalo. Por quê, Guilherme? Porque ele tinha que ver a batalha de cima. Você tá no campo de batalha, segurando a espada lá. Você estava no matando front, o soldado ali, né? no front e tal. E aí, Guilherme, você tá atrapalhando a empresa. Deve ser doido ouvir isso. Hein? Mas é bom ter um sócio que faz isso, Sim. né? Porque ele falou assim, você tá atrapalhando. Né? E tava mesmo. Tava. E eu acho que essa é a coisa mais difícil de empreender, que é você entender que quem você foi, quem você era, ajudou você a chegar até aquele estágio, mas não necessariamente vai te ajudar a avançar para o estágio seguinte. E eu tinha que mudar, tinha que abandonar o que eu fazia e se aprender reinventar completamente, porque você saiu de executivo para gestor de pessoas. É isso. E eu era um gestor que geria através do exemplo, do comprometimento, ou seja, muito na raça. Sim. Muito, vamos lá, e se metendo e etc. Mas isso não funciona depois de um tempo. E aí ele foi me ajudando a mexer em todo o time. E eu me lembro que eu mexi numa área, e aquela área que era a área mais, talvez, dura, né? Onde o gestor adorava DRs de 2 horas comigo, sexta-feira de noite. E aí uma área que era um problema virou uma solução, porque a gente trouxe a pessoa certa. E aí eu comecei a sentir na prática aquilo que ele tinha dito, olha, você tem que ser bom de montar time e de fazer a meritocracia internamente funcionar, porque você é uma empresa de serviço. Tem que ter um plano sólido e gente competente, alinhada com você no longo prazo, com cultura forte, que te permita cada vez mais avançar nessa direção. E aí, né, pós-Chu, a minha vida foi basicamente nessa direção. Eu aprendi a ser um gestor de pessoas.